Salve progressistas, eu sou o Clayson. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do soldado Wesley Soares, de 38 anos. Ele acabou sendo abatido pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, na cidade de Salvador, na Bahia, num ponto turístico da cidade de Salvador, que é o Farol da Barra. Vou falar um pouquinho sobre como aconteceu esse acontecimento como um todo e a minha indignação por estarem, de alguma forma, tentando transformar isso em um caso político. E eu poderia usar vários termos aqui, mas vamos colocar assim, essa desonestidade por parte de bolsonaristas em utilizar cadáveres, utilizar tragédias, utilizar a morte de pessoas para tentar capitalizar alguma coisa em cima. Nós vamos trazer uma reflexão sobre isso, só que antes, como sempre, tenho que pedir para você dar o joinha no vídeo, para ajudar que o nosso vídeo seja visto por o maior número de pessoas possível. É importante que esse tipo de abordagem possa chegar ao nosso país, ao maior número de pessoas. Então, por favor, nos ajude dando joinha. Por favor, é só dar o joinha agora aí. Se você não gostar, você pode tirar depois o seu like. Você pode se inscrever no canal, a gente tem sempre um número muito grande de pessoas que acompanham os vídeos aqui do nosso canal e não se inscrevem. Se inscreva, ative o sininho, por favor, para você ser notificado. A gente está sempre aqui trabalhando para você. O que aconteceu com o caso do soldado Wesley Soares? Ele saiu da sua cidade, no interior da Bahia, viajou 250 quilômetros até chegar à capital, Salvador. Quando chegou na capital, ele, armado de pistolas e fuzil, ele começou de dentro do seu carro a dar tiros para cima, colocando em risco a população da cidade, colocando em risco inocentes, pessoas que estavam lá sem saber o que estava acontecendo. Que maluco é esse dando tiro para cima de dentro do carro? E aí a polícia então passou a persegui-lo. Ele fugiu da polícia por cerca de 5 quilômetros. Nesse período, como eu disse, ele começou a dar tiros para cima, foi perseguido para a polícia e foi até então o Farol da Barra. Lá ele encostou o carro, começou a jogar no mar bicicletas, pedaços de isopor. Tinham poucas pessoas lá, porque nós estamos na Bahia, no estado da Bahia, como muitos outros estados do país. A gente está com esse período de lockdown, então as pessoas de Salvador, boa parte da população respeitando isso, então não tinham tantas pessoas lá, porque é um ponto turístico muito visitado, era para estar lotado. E aí ele ficou durante 3 horas e meia, ele ficou então proferindo palavras, muitas vezes desconexas, outras vezes com algum sentido, e intercalando momentos de total perda de sentido, né? Sem muita razão de ser, com alguns momentos de lucidez. Os policiais do BOPE, que são especialistas nisso, que têm inclusive um treinamento internacional para lidar com situações como essa, tentaram o tempo todo negociar para que pudessem de alguma forma tirar a ideia do soldado de fazer algo mais grave. Mas o soldado, mesmo assim, ele continuou lá, na frente dos policiais, a dar tiros para cima. Estava de posse de um fuzil e de pistolas, fortemente armado. Houve um dado momento em que ele atirou contra os policiais. Ele atirou uma vez, 2, 3, 4, 5. Ele atirou 10 vezes. 10 vezes contra os seus colegas policiais até que ele fosse abatido. E aí o que ocorre no meio dessa situação toda? Em alguns momentos ele falou algo como mensagens que poderiam ter alguma conotação política. E naquele momento, boa parte dos bolsonaristas começaram a associar algo que até agora, nesse momento, não existe nenhuma prova concreta. Eles começaram a dizer que esse soldado ele entrou em surto psicótico porque ele foi forçado a oprimir trabalhadores que queriam trabalhar. Por isso ele era contrário ao lockdown. E aí, em função disso, ele ficou surtado porque ele era contra o lockdown e tinha que combater trabalhadores que queriam trabalhar.
O que significa isso na prática? Não existe nenhuma evidência que, de fato, ele tenha feito isso, ele tenha ficado numa situação complicada em função de ter que prender pessoas, de ter que aplicar a lei, né? As pessoas que estavam infringindo a lei, porque para que ele pudesse fazer alguma ação contra essas pessoas necessariamente teriam que estar infringindo a lei. Ou seja, pessoas que estavam indo contra as determinações. Então, já começa a ficar muito estranho, porque esse não é o perfil de um policial. O policial, ele não vai entrar em um conflito por estar cumprindo a lei. Então, assim, já é o primeiro ponto que a gente já começa a falar, opa, peraí, alguma coisa tem de errado. Que história é essa? Um policial vai ficar maluco, vai ficar completamente transtornado porque ele não queria cumprir a lei? Sendo que o policial aprende como o ponto principal da sua profissão, que ele está ali para fazer valer a lei, é exatamente o contrário. E essa é a vocação de um policial, o cumprimento da lei. E aí ele ficou em um conflito porque ele estava indo contra pessoas que estavam infringindo a lei. Então, aí já começa o problema. Mas aí o problema começa a ficar muito maior quando a gente percebe que o Brasil inteiro começou a usar essa situação para fazer a campanha contra o lockdown, usar a morte desse sujeito que tem uma família, que tem uma história pessoal, né? Usar isso, e que estava claramente, ninguém nega isso, ele estava claramente com um surto, ele estava com um surto psicótico. Isso ninguém pode tirar, porque ele estava realmente nesse surto psicótico. Então é uma pessoa que está com um problema psicológico, usar isso para tentar trazer uma narrativa política para que, de alguma forma, obrigue as pessoas a descumprir a lei. Sabe, assim, a coisa é tão... Dentro do bolsonarismo, a coisa é tão baixa, a coisa é tão nojenta, tão asquerosa, que a cada dia que passa, a gente fica muito mais revoltado do que você possa imaginar. A indignação é muito grande. Porque eles são canalhas desonestos. Eles são frios e calculistas, eles não estão nem aí. Eles usam a morte das pessoas para fazer valer narrativas. Como nós temos lá um governador que é do PT, então, meu amigo, Só que, quais são os pontos que eu quero que você reflita junto comigo para que você não caia nessas armadilhas canalhas desses fanáticos que defendem o Bolsonaro cegamente e defendem as loucuras que o Bolsonaro tenta colocar na sociedade? A primeira questão, e esse é o ponto principal, nós não estamos debatendo aquilo que precisa ser debatido, que é a situação psicológica de todos os policiais, que essa pressão psicológica em cima dos policiais do Brasil, e não é agora por questão de lockdown, que isso é pequeno, isso não é nada. Para um policial isso é fichinha, cumprir uma missão dessa, putz, coisa mais simples do mundo. Não, é o que leva à pressão psicológica de exercer a função de um policial numa situação do país que nós estamos vivendo, não agora, repito, já há um bom tempo. Então nós precisamos começar a rever também muitos desses procedimentos psicológicos. Nós temos um número enorme de policiais que acabam cometendo aquele ato contra a sua própria vida, que a gente não pode falar a palavra aqui por questões de respeito às normas do YouTube. A gente tem um número enorme de policiais que acabam se envolvendo em situações que eles são os principais prejudicados. Paralelo a isso, nós temos um policial, né, uma pessoa que estava na polícia e que ao mesmo tempo tinha acesso a armas pesadas. O sujeito estava com um fuzil na mão, ele atirou contra os seus colegas com um fuzil na mão, e a gente vê armas como essa na mão de pessoas que colocam em risco inocentes, porque esse sujeito colocou a vida de inocentes em perigo. Estas são as principais
pelo menos dentro daquilo que eu acredito, certo? São as principais preocupações num caso como esse. Não é simplesmente pegar, distorcer tudo e tentar fazer uma campanha contra o governador, que é o que alguns estão lá fazendo. Após a morte desse soldado, um deputado estadual chamado Marco Prisco, do PSC, que foi expulso da polícia, que já liderou 3 movimentos grevistas de policiais militares na Bahia, lembrando que é ilegal, isso é motim. O policial não pode fazer greve. Ah, mas isso está errado, leis trabalhistas, não sei o quê. Meu amigo, quando você se propõe a ser um policial, você concorda com isso. Você não precisa ser um policial se você não concordar com isso. Esse deputado estadual, ele já foi apontado, inclusive, como um dos mentores daquela situação que ocorreu no Ceará. Tivemos lá o Cid Gomes avançando com a retroescavadeira, levou tiro e tal. É um sujeito que já foi apontado, inclusive com o falecido Major Olímpio, que apontou esse sujeito como um aproveitador de greves, de manifestações dos policiais militares para poder ganhar voto, para poder fazer política barata, rasteira. E já tivemos lá no mesmo dia, já estava lá se reunindo com policiais da paisana, não sabemos se eram policiais ou não, alguns estavam com camiseta da Polícia Civil, para dizer, vamos manifestar, vamos pacificamente, ordeiramente fazer uma manifestação. Além desse deputado estadual, que já lá na hora já estava começando a agitar as pessoas em cima de uma pauta política onde não deveria haver, porque não há pauta política no caso do soldado da Bahia. O que há são estes problemas que eu já apontei aqui, um problema psicológico. Um sujeito que levou a uma condição de colocar em risco a vida de inocentes e atirou contra os seus colegas. Ele atirou primeiro. Ele atirou 10 vezes. Foram 10 tiros contra os seus colegas. E que algumas pessoas querem transformar em herói. A Bia Kicis colocou uma postagem, depois apagou. Eu tenho até aqui os termos da postagem da Bia Kicis. Ela diz assim: soldado da Polícia Militar da Bahia batido por seus companheiros. Morreu porque se recusou a prender trabalhadores. Isso é mentira. Ela não tem como provar isso. Não há até agora uma prova disso. Não há. Não há nenhuma evidência. Não há. Aí ela diz assim: disse não às ordens ilegais do governador Rui Costa da Bahia. Olha como é mentirosa esta Bia Kicis, presidente da CCJ. Mais ainda, diz assim: esse soldado é um herói. Agora a PM da Bahia parou. Chega de cumprir ordem ilegal. Outra mentira, a PM da Bahia não parou. Todo mundo sabe o que aconteceu. Os policiais sabem o que aconteceu. Quem vai transformar em herói um policial que atira contra os seus colegas? Sabe quem? O Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. Ele junto com a Bia Kicis. O Sérgio Camargo já quer colocar o policial como um dos homenageados de personalidades negras pela Fundação Palmares. Então o que a gente está percebendo? Esse grupo de carniceiros, canalhas ligados ao bolsonarismo tentam transformar uma situação. E eu quero deixar bem claro aqui para você, ainda considero o soldado uma vítima, mas uma vítima de si mesmo, dos seus problemas psicológicos. Tentar colocar isso como uma forma, mais uma forma canalha de ir contra algo que precisa ser feito. 15 mil pessoas morreram de Covid na Bahia. Nós temos quase 90% das UTIs ocupadas. A ação do governador é uma ação corretíssima. Ela está indo a favor da vida das pessoas. Mesmo assim, para defender algo que é anticientífico, que é contra a vida das pessoas, que não ajuda em nada a situação, que não vai trazer a vida dos 15 mil mortos, que não vai fazer com que novas pessoas possam morrer. Mesmo assim, eles utilizam o fato de um sujeito que estava claramente sob um surto psicótico para fazer política. Vocês são nojentos, vocês são repugnantes.
E aqui fica o meu registro e a minha indignação. Nós não podemos simplesmente aceitar que os bolsonaristas, os fanáticos bolsominions, façam isso com o país. Utilizem a morte de pessoas que estão passando por uma situação terrível, um surto psicótico, para fazer política. Por mais que ele tenha falado alguma coisa aqui e ali relacionada à política, nós temos aqui o próprio Olavo de Carvalho, que ofereceu gratuitamente os cursos dele para policiais. Qual é o interesse de oferecer esses cursos? Qual o interesse de tentar introjetar uma ideia fanática na cabeça de policiais do Brasil? Os policiais do Brasil precisam aprender a cuidar das pessoas, precisam aprender a fazer aquilo que eles são treinados para fazer. Não aprender a militar politicamente a favor do Bolsonaro. Isso não muda nada. Os presidentes passam, os policiais ficam, a polícia militar fica. E a polícia militar tem que ser maior do que toda essa situação que nós estamos vivendo aqui no país. E o que querem? O que querem é trazer uma militância política aos policiais que nada ajuda a eles, aos policiais e à sociedade. O que você pensa a respeito de tudo isso? Coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar o sininho e ser membro para dar uma força para o nosso trabalho. Estamos todos os dias aqui procurando trazer uma reflexão adulta, séria e responsável para você. Grande abraço, até a próxima.